Antes de iniciarmos nossa aula de ciências, vamos fazer a correção da aula passada, que foi de matemática. A atividade está aí no livro de vocês, na página 14. A nossa primeira atividade era responder às perguntas que as crianças estão fazendo aí nos balãozinhos, não é? O primeiro, ele pergunta como são lidos os números que aparecem na cena anterior. Voltem aí um pouquinho na cena lá do início do capítulo, que tem a rua com as casas. Vamos ler aqueles números. 95, 96, 99, 100, 103 e 104. Bom, assim é como a gente lê esses números. E aí, ao lado do menino, você está vendo como a gente escreve. Aí é o número por extenso, né? Escrever como se fala o número. O próximo balãozinho está perguntando o que os números 96, 100 e 104 têm em comum. Bom, esses três números aí, eles são pares, né? E também os números 95, 99 e 103. Esses aí têm em comum que eles são ímpares. Então, o primeiro grupo são de números pares e o segundo de números ímpares. O próximo balãozinho, lá do lado direito em cima. Qual desses números é o maior? Bom, aí, né, nós podemos ver que o número maior daquela rua lá de casas é o 104 e o menor é o 95. Agora, o último balãozinho. Em cada lado da rua, o número das casas pula de quanto em quanto? Lá vocês observaram no desenho que a numeração das casas, né, de cada lado, ela tem um intervalo. Ela está perguntando aí quanto é que ele pula. E aí nós percebemos, né, a resposta de 4 em 4. Se você ainda tiver dúvida, você vai lá na página, né, que mostra o desenho e aí você confere esse intervalo das casas. A próxima questão aí que vocês responderam é esse pontinho aí que vem logo seguido da letra A, né? Quais números correspondem às indicações de cada quadro? Aí abaixo nós vemos vários quadrinhos com perguntas que são entre respostas fixas e pessoais. A primeira pergunta é uma pergunta fixa, né? Que é o número de meninos e meninas e o número total de alunos da turma, né, de sua turma. Aí que engraçado, a nossa turma ela tem exatamente o mesmo número de meninos e meninas, né, que é 17, e o total é 35, né, fazendo a soma de meninos e meninas dá um total de 35 alunos. O número do dia e do mês de hoje. Então a resposta aí é referente ao dia de ontem, né, que nós estávamos fazendo a atividade. Ontem foi 23/2, dia 23 de fevereiro, né, que é o mês que corresponde o número 2. O número de irmãos que você tem, aí já é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar o número de irmãos que tem. E se não tiver nenhum, qual é o número que representa? É o 0. Então aí cada um responde o seu. E o número de letras do nome completo do seu professor. Olha aí, o meu nome completo tem 23 letras. Agora, continuando aí na letra B, nós temos um pequeno probleminha, não é? Se você comprar 2 livros como este e pagar com essas notas, então, quanto vai receber de troco? Ele queria saber quanto é que eu ia receber de troco ao comprar esse livro aí que custa R$ 30. Primeiro aí era preciso ser feita a continha, não é? Para a gente saber quanto é que a gente tinha em dinheiro. Então, aí as duas notas, 50 mais 20 é igual a R$ 70. Então, ele tinha R$ 70 para comprar esse livro. Esses 2 livros, na verdade, né? Agora, para saber o preço dos 2 livros, 30 mais 30, que é igual a 60. Então, ele já sabe que ele tinha R$ 70 para comprar esses 2 livros de R$ 60. E 70 menos 60, que é o valor da compra. Aí sobrou um troco de R$ 10 para ele.
Então, corrijam aí a atividade de vocês e depois vamos começar a nossa aula de hoje. Na nossa segunda aula de hoje, nós iremos trabalhar com o componente curricular Ciências. Antes de tudo, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 8. Aí vocês podem ver o início da unidade 1 e nós vamos trabalhar o ambiente e os seres vivos. Agora que vocês já abriram o livro, vamos primeiro de tudo observar essas imagens aí da página 8 e da página 9. Que lugar é esse que as crianças estão visitando? Você já foi em um lugar como esse? Eu nunca fui, né? Mas olha aí que interessante nós podermos observar nas imagens a variedade de animais que as crianças estão conhecendo. Aí o que é que elas estão observando aí aqui do lado do direito da página, do lado esquerdo, na verdade? Aí nós vemos insetos. Que insetos são esses? São besouros. Tem aí o nomezinho embaixo e nós temos uma variedade de besouros. E atrás do menininho, lá no fundo da imagem, que outros bichos são esses? São borboletas. Aí nós temos uma variedade de borboletas, né, expostas. Agora, passando um pouquinho para a página 9, vamos observar essa imagem. O que é que as crianças estão olhando aí no teto? É um esqueleto. E vocês conseguem identificar que bicho é esse esqueleto? De que bicho? É de uma ave, né? O esqueleto nada mais é que os ossos do animal. E aí nós podemos ver os ossos de uma espécie de ave. Mais atrás, nessa prateleira que está aí atrás da professora, que esqueleto grande é aquele que tem em cima? Vocês conseguem identificar de que bicho é? É de uma cobra. Olha que interessante como as cobras são por dentro, né? Um osso bem comprido, um esqueleto bem comprido. Embaixo nós temos dentro dos potinhos aí várias outras espécies de cobra. E na parede aí do lado direito, nós temos um desenho de um carrapato. Será que o carrapato é desse tamanho? Já pensou que bichão grande? Não, né? O carrapato aí da imagem, ele está aumentado muitas vezes. O carrapato é um inseto pequeno, mas aí eles aumentaram para que as crianças possam fazer aí a observação de cada parte do carrapato. Então, aí nós vemos uma variedade de animais vertebrados e invertebrados. Vocês se lembram que são animais vertebrados e invertebrados? Animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, ou seja, eles não têm esses ossos aí que compõem o esqueleto do corpo deles. Toquem aí no pescoço de vocês, bem embaixo da cabeça. Vamos aí, todo mundo levando a mão para trás da cabeça e tocando aí esse ossinho que a gente tem bem no meio aí das costas. Vão descendo a mão até onde vocês conseguirem ir por trás das costas e sentindo todo esse ossinho que a gente tem aí no meio das costas. Vocês identificaram? Esse osso aí é a nossa coluna vertebral. É o que dá sustentação para o nosso corpo. Então, nós, seres humanos, somos também animais vertebrados, pois temos aí o que nós chamamos, esse osso grande aí que acompanha todas as nossas costas, é a coluna vertebral. E aí, ela nos ajuda, né, a nos manter de pé, a nos sustentar, caminhar e várias outras funções, né, no nosso corpo, funções motoras. Os animais invertebrados, eles não possuem esse osso. Então, aí o corpo dele é composto, né, por outros elementos. Por exemplo, no besouro aí que nós vimos na página 8,
no besouro, o que sustenta o corpo deles é essa carcaça dura que eles têm por fora, né? Então, eles são animais invertebrados. As borboletas também aí na página 8. Será que elas têm coluna vertebral? Não, elas são animais invertebrados. O corpo dela é todo molinho, né? Não possui ossos. Já aí na página 9, nós vemos dois exemplos de animais vertebrados. Quais são eles? Na verdade, tem três exemplos de animais vertebrados. Vocês conseguem me dizer quais são eles aí na página 10? Nós temos aí a ave, não é? Que nós vemos o esqueleto. Temos a cobra lá atrás da prateleira. E nós temos outro exemplo aí de animal vertebrado também na página 10. Quem é que consegue me dizer? Nós temos o ser humano, não é? O ser humano também é um animal vertebrado. Agora, vocês irão responder essas perguntinhas aí no cantinho da página 9. Qual é o maior e o menor dos animais representados nessa imagem? Aí vocês irão responder aí mesmo no livro. De que animais são os ossos que podem ser vistos na cena? Aí nós já conversamos também, né? Que animais são esses? Você consegue identificar quais seres vivos da imagem são vertebrados? Aí nós também já conversamos, não é? Então você vai olhar aí os animais vertebrados e responder essas perguntinhas aí na página 9. Passando agora para a página 10, vamos continuando aí a nossa atividade. Conhecendo os animais. Aí é o capítulo 1 do nosso livro de ciências. Como são os animais que podemos encontrar em um jardim? Vamos observar aí primeiro essa imagem que está acima dessa perguntinha. O que é que vocês veem aí nessa imagem? Aí tem um menino e uma menina. O que eles estão fazendo? Eles estão observando os animais, não é? Esses animais estão aí num jardim, né? Bem bacana. Que animais aí vocês conseguem identificar nesse jardim? Aí dentro da água tem peixes, né? Tem um pato voando. Tem aí as borboletas. Na árvore eu vejo lá um passarinhos, né? Tem uma tartaruga ali no cantinho da árvore, um sapinho em cima da pedra e tem um animal deitado aí perto da menina. Que animal é esse? É um cachorro. E aí acima do cachorro aí nos arbustos tem um caracol, né? Um inseto. Agora, neste capítulo, nós vamos observar e comparar animais. Explore os jardins da sua escola e descubra quais animais diferentes podem ser encontrados. Essa atividade aí não pode ser feita nos arredores da escola, então nós vamos adaptar para a gente fazer em casa. Para iniciar, complete o quadro abaixo com o nome do maior número possível de animais. Depois, compartilhe a sua lista com os colegas. Esse trabalhinho aí, vocês já estão vendo que é pessoal. O que eu quero que vocês façam? Vocês irão fazer uma pesquisa. Se vocês estiverem em um lugar que possa identificar algum desses animais, como um quintal de uma casa, ou se você está no sítio e puder fazer a observação desses animais, ok, ótimo. Agora, se eu não tiver acesso a esses animais, o que é que eu vou fazer? Vou deixar de fazer a atividade? Não, jamais. Vocês irão pesquisar na internet. Primeiro, vamos observar aí as características dos animais para a gente preencher essa tabela. Ter duas asas. Então, primeiro, vocês irão pesquisar aí animais que têm duas asas. E aí vão colocar os exemplos dos animais na frente, ou seja, o nome dos animais. Depois, possuir concha. Vão aí pesquisar animais que têm concha, aquela carapaça em cima das costas, e vão escrever que animais são esses. Não ter pernas. É a próxima característica. E aí vai colocando o nome dos animais. Ter mais de 4 pernas. E aí, vamos pesquisar animais que têm mais de 4 pernas.
Vocês já têm ideia que animais são esses? Então vocês vão pesquisar e colocar os nomes aí na frente. E ter antenas. Então, exemplos de animais que têm antenas. Pesquisem e coloquem um nome aí correspondente a cada característica dos animais. Bom trabalho e até a próxima aula!